Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Nosso Futuro em Comum, um podcast que olha para as notícias ambientais ao redor da Terra para nos ajudar a refletir sobre a pauta mais importante do nosso tempo. Publicado um estudo fresquinho alertando que a Amazônia pode atingir o ponto de não retorno até 2050. Tempos sombrios. Aliás, nada de tempos sombrios nem de estudo fresquinho. Na verdade, são tempos de sol a pino e desertificação. Além disso, na política institucional brasileira, seguem as articulações contra o meio ambiente. No plano internacional, a Catalunha está em uma situação crítica em função da seca. A Comissão Europeia aprovou um plano arrojado de redução da emissão de gases estufa e, pasmem, Joe Biden mandou um não na cara da indústria do petróleo. Eu sou Marina Godward, pesquisadora de uma vida mais natural e conectada com a natureza, internacionalista de formação e mestranda em Ciências da Sustentabilidade. E comigo está aqui o Xande, meu parceiro, que divide nosso futuro em comum comigo desde o primeiro momento, e Veridiana Dalla Vecchia, jornalista com mais de 15 anos de atuação profissional e doutora em Relações Internacionais, com pesquisa em mudanças climáticas e meio ambiente. Como sempre, primeiro falemos das principais notícias do Brasil e nessa quinzena não teremos giro de notícias porque, pelo que parece, a quinzena foi um pouco mais leve para nós terráqueos. Taxas de desmatamento da Amazônia e do Cerrado para o mês de janeiro caem em 2024. Aleluia, né? Ó, gente, não sei se a gente vai repercutir aqui todos os meses as atualizações sobre as taxas de desmatamento no Brasil, porque acho que isso pode ficar um pouco repetitivo, né? Mas eu achei que essa notícia merece destaque, porque desde que o Brasil começou a trabalhar melhor o seu controle do desmatamento, lá no primeiro governo Lula, a gente tem visto uma espécie de migração do desmatamento da Amazônia para o Cerrado, que é um bioma que faz fronteira com a Amazônia ao sul. Isso é o que a gente chama de vazamento, porque parte da redução do desmatamento acontece porque ele vaza para outros lugares, ou seja, ele só muda de endereço. Para vocês terem uma noção, entre 2002 e 2011, a taxa de desmatamento no Cerrado foi de 1% ao ano, o que é 2,5 vezes maior que a taxa de desmatamento na Amazônia para o mesmo período. E aí, graças a Deus, o que aconteceu em janeiro agora foi uma... Deus não, né? Graças à nossa amada Marina Silva, o que aconteceu em janeiro agora foi uma redução do desmatamento. Ela diria que Deus também ajudou. Uma redução do desmatamento de 29% na Amazônia e 33% no Cerrado, quando comparado com janeiro de 2023, segundo dados do INPE. Então, que bom, tomara que a gente consiga manter essas estatísticas alinhadas, né? Estudo liderado por um grupo de pesquisadores brasileiros e publicado na Nature no dia 14 de fevereiro, alerta que a Amazônia pode atingir ponto de não retorno até 2050. Essa notícia deu o que falar na bolha da sustentabilidade na última semana, hein? Cruzes. Bom, segundo o estudo, entre 10% e 47% da Amazônia pode estar exposta a ameaças graves até 2050. E, gente, uma coisa importante que eu comentei com o Xande fora do ar é que, assim, isso também não é uma grande novidade, né? Assim, o Carlos Nobre vem falando isso há muito tempo, mas aqui a gente teve mais um estudo que foi publicado reafirmando, teve uma boa notoriedade, deu o que falar. Então, essa grande variação entre esses números de 10% e 47%, né, se dá porque a exposição das regiões varia de acordo com fatores como aumento das temperaturas, alteração nos padrões de chuva, duração da estação de seca, desmatamento e demais fatores da ação humana, como as queimadas. Além disso, tem a questão do aumento da temperatura global, que, como a gente já falou aqui várias vezes, a média de 1,5 graus Celsius não se distribui igual pelo mundo todo. Em algumas partes da Amazônia, o aumento pode ser de até 4 graus Celsius nesse contexto de 1,5 graus global, né? Então, além disso, o estudo também lembra que, ao se aproximar do ponto de não retorno, um sistema que se retroalimenta pode se estabelecer na região, acelerando a perda de florestas. E aí, para finalizar, eles dizem que esse é um limiar muito crítico e que o melhor seria usar o princípio da precaução para não deixar que essas perspectivas se concretizem. Gente, eu queria só fazer uma observação. Não sei se é claro para todo mundo o que significa ponto de não retorno. A gente usa muito comumente, assim, mas não sei se é claro para todo mundo que está nos ouvindo. O ponto de não retorno é um estágio a partir do qual ocorre uma transformação que não pode ser reversível. Então, no caso da floresta amazônica, ela passaria a morrer
de forma acelerada e não teria como retornar a ser floresta como a gente conhece. Então, seria uma modificação no bioma e um processo de colapso da floresta. Obrigada. Mato Grosso registra a aprovação de uma série de leis que diminuem a proteção ambiental. Então, o Mato Grosso é o único estado do país que reúne 3 biomas, no caso Cerrado, Pantanal e Amazônia, e ele vem registrando uma sequência de aprovações de leis que flexibilizam a proteção ambiental e dão mais permissões para o que são hoje as principais atividades da sua economia, que são a mineração, a agropecuária e a geração de energia. Só que, segundo organizações socioambientais, essa situação tem trazido consequências para o Pantanal e tem afetado a Amazônia. Isso porque o Mato Grosso é a fronteira de desmatamento mais relevante da Amazônia das últimas décadas. Isso quer dizer que a partir daquela região que a Amazônia é mais desmatada, que é a região onde a fronteira agrícola avança em direção à floresta. O Mato Grosso faz parte do chamado Arco do Desmatamento, que corresponde a uma área de 500 mil quilômetros quadrados de terras que vão do leste e sul do Pará em direção ao oeste, então passando pelo Mato Grosso, Rondônia e Acre, e onde a fronteira agrícola avança. Bom, mas então por que o governador Mauro Mendes, que é do União, tem conseguido passar essa série de legislações que flexibilizam a proteção ambiental? Primeiro, ele foi reeleito com uma grande margem de votos, então ele tem uma certa credibilidade no estado, né? E ele está à frente de um estado muito rico, justamente por causa da agropecuária. O Mato Grosso tem o segundo maior PIB do Brasil e ele tem amplo apoio da Assembleia Legislativa do estado. Mas tanto ONGs quanto o Ministério Público têm recorrido a ações judiciais para tentar barrar as movimentações mais polêmicas. Isso porque no estado ficam nascentes de importantes bacias hidrográficas do país, como a do Prata e a Amazônica, e é uma região que está ambientalmente fragilizada e cada vez mais. Estudos do MAP Biomas, por exemplo, indicam que o Pantanal perdeu 74% da superfície de água entre 1985 e 2022. Então, em resumo, o governo do Mato Grosso quer permitir mais atividades econômicas, diminuindo a proteção ambiental. E se já perdeu 74% da superfície de água, né, não vai ser diminuindo a proteção ambiental que vai recuperar. É complicado. E isso é engraçado, né, porque seria interessante fazer uma comparação com Mato Grosso do Sul. Porque todo o turismo é esse bonito, e as outras que tem de turismo na região é tudo Mato Grosso. E é muito, assim, a legislação ambiental é muito protetora, enfim. Então é interessante como são estados próximos e talvez um pouco antagônicos. Ainda tem boiada querendo passar. A bancada ruralista e representantes de setores industriais querem que o PL 2159 de 2021 seja encaminhado às comissões de Meio Ambiente e Agricultura do Senado ainda este mês e vá à votação em plenário o mais rápido possível. O que acontece, gente? Há algum tempo se discute a necessidade de uma legislação abrangente para o tema do licenciamento ambiental e uma desburocratização do processo. Esse projeto prevê mudanças profundas no processo de licenciamento ambiental. Porém, se o projeto passar, na prática, a maioria dos empreendimentos vai estar isenta de licença e de estudos de impacto ambiental. Já há vários anos vem se discutindo isso e esses projetos de lei têm sido modificados e esse chegou ao pico do absurdo, assim. Então, o projeto tem vários pontos problemáticos, para dizer o mínimo, mas nós vamos citar 3 aqui. Pelo texto que está em análise, governos estaduais e municipais poderão definir qual tipo de empreendimento precisará ou não de licença ambiental, além de decidir que tipo de exigência será aplicada. Lembrando que a delegação de responsabilidades hoje é federal. Acontece que, colocando o licenciamento nas mãos de estados e municípios, eles poderão cada vez mais flexibilizar as leis ambientais, né, para tentar atrair mais investimentos para os próprios territórios. Isso pode virar uma guerra de quais regiões têm uma legislação mais fraca.
Tem a guerra fiscal agora no meio ambiente. É isso que eu ia dizer. É como a coisa dos paraísos fiscais, né? Que os países vão flexibilizando a sua legislação para trazer dinheiro. É muito parecido. A gente já conhece esse filme. O texto também propõe a adoção da licença de adesão e compromisso para todo o país, que nada mais é que uma licença autodeclaratória. Ou seja, pelo projeto, o licenciamento seria um tipo de licenciamento automático realizado com uma declaração para a internet. Nesse caso, então, a análise técnica do projeto ocorreria por amostragem, ou seja, um monte de empreendimentos fazem suas declarações pela internet, dizendo que estão ambientalmente corretos, mas apenas uma parte deles vai ser realmente analisado pelo poder público de forma técnica. Que ótimo, né? Isso é muito parecido também, ó, mais uma comparação aqui, com a questão do ouro, né? Que a origem do ouro também é autodeclarada, e aí isso é meio que, assim, uma das principais fontes de todo o problema que a gente tem com o garimpo ilegal hoje em dia, porque se tu autodeclara a origem do teu ouro dizendo que é um ouro... Sim, legítimo. É um ouro legítimo, um ouro legal, mas não tem ninguém para verificar isso realmente, vira um problemão, né? Então é muito parecido com o que tá acontecendo. Mas na questão do ouro, eu tinha a impressão de que, em função da crise com garimpo ilegal, Amazônia, território Yanomami, tudo isso, eu tinha a impressão de que o governo tinha começado a mover alguma coisa para alterar. Eu também não sei exatamente como é que tá, eu tenho a impressão que estão tentando mudar isso sim, mas a origem, né, isso está relacionado com a origem do problema. A proposta também estabelece que fica dispensada a necessidade de avaliação de impacto ambiental quando um projeto estiver em terras indígenas ou quilombolas ainda não homologadas, ou seja, em terras que aguardam a conclusão de estudos para serem tituladas. Não tem nem o que comentar numa coisa dessa, né? Tu permite o empreendimento numa terra que alguns meses depois, semanas, anos, que seja, vai ser considerada uma terra indígena e quilombola. Tipo, o conceito de precaução foi ralo abaixo de uma maneira... Mas é tipo o marco temporal, né? É assim, cara, não consegue largar o osso e fazendo de tudo. É uma brecha enorme para dificultar a demarcação das terras, né? Porque a partir do momento que tu licenciou um projeto, fica muito pior. Isso. E lembrando que esse texto já foi aprovado na Câmara, agora ele está tramitando no Senado, então, enfim, a bancada ambientalista e mesmo a bancada governista, a bancada do governo, que tem parte ambientalista, mas parte da bancada do governo também apoia esse projeto, né? Então a gente está em maus lençóis. Bom, gente, e assim, não podemos fechar esse quadro de Brasil sem falar do Samba Enredo da Salgueiro, hein? Finalmente uma coisa alegre aqui. Eu e o Xande fomos no Desfile das Campeãs, no último sábado, e conseguimos ver uma parte do desfile da Salgueiro, e foi sensacional. Para quem não sabe do que eu tô falando, o Desfile da Salgueiro, que é uma escola de samba, uma das tradicionais aqui do Rio de Janeiro, nesse ano homenageou na Sapucaí os Yanomami, e realmente, assim, foi muito legal. Super indico vocês pesquisarem, darem uma lida no samba enredo, né, na música. E, nossa, o desfile foi lindo, lindo, muito, muito bonito. Eu fiquei super feliz, assim, de ver isso ganhando espaço. E também foi legal de ver como as pessoas se animaram quando eles entraram na avenida, enfim. Então é legal ver isso ganhando espaço. Falando em carnaval, tá na hora do eco ansiolítico dessa quinzena. Com vocês, Vivi Noda. Olá, aqui é a Vivi Noda e esse é mais um quadro Eco Ansiolítico. Porque a gente sabe que falar de meio ambiente pode ser meio perturbador, mas também tem exemplos bons. Também tem exemplos reais de inspiração, de esperança que estão acontecendo no Brasil. E aqui é o lugar que a gente te conta tudo. Então hoje, nesse podcast festivo, pós-carnaval, a gente vai falar do quê? Carnaval. Porque aconteceu o primeiro bloco agroecológico do Brasil. E eu tava lá, presencialmente, pra curtir esse carnaval e contar aqui pra vocês como foi. O bloco foi organizado pela equipe do Marquito, que hoje é deputado estadual de Santa Catarina, mas que eu conheço ele desde antes dele ser vereador. Ele era um dos idealizadores da Revolução dos Baldinhos, que foi uma das primeiras iniciativas de compostagem do Brasil.
Então, a pauta dele, de lá para cá, continua sendo a defesa da agroecologia e justiça social. Mas por que um bloco de carnaval agroecológico? Por que é importante esse encontro? Porque a gente precisa de diversão. Porque a gente quer conhecer outras pessoas que também estão pensando nesses assuntos. Então, um bloco de carnaval significa a união dessas pessoas. Significa que a gente está conquistando espaços que vão além de espaços acadêmicos e mercadológicos. A gente está ocupando ruas também. Então, o bloco saiu ali do Campeche, para quem conhece Florianópolis, é um bairro com bastante sustentabilidade. E ali, na Lagoa da Chica, a gente se encontrou, todo mundo fantasiado, pensando nas suas fantasias de uma forma mais sustentável. E logo ali, a gente já podia levar o nosso copo e tinha água distribuída, gratuita, mineral. E em todo o bloco foi fornecido água para todo mundo. E foi lindo de ver a marchinha, todo mundo tocando, muitas mulheres tocando, inclusive, com crianças, todo mundo ali se conhecendo, sorrindo, dançando. Um ponto muito interessante desse bloco foi que a organização do mandato do Marquito se juntou com uma empresa de compostagem que chama Angatu, lá de Florianópolis, e eles juntos fizeram a gestão de resíduos de todo o bloco. Ou seja, tudo que a gente consumiu ali foi destinado para compostagem e os recicláveis foram destinados para cooperativa de trabalho de catadores amigos da natureza. E no dia seguinte, gente, eu juro, eu passei de carro lá para ver como é que tava, se tinha resíduo ainda ou não, e não tinha nada. Era como se não tivesse rolado uma super festa ali de 1.500 pessoas. Então isso mostra pra gente que é possível a gente festejar, é possível a gente se unir com várias pessoas e não deixar aqueles rastros de poluição que a gente vê muitas vezes naquelas fotos, por exemplo, de pós-festa, principalmente na praia, né? Então, esse foi o primeiro bloco agroecológico e com certeza daqui pra frente a gente vai ver muito mais blocos e festas pensando na gestão de resíduos, pensando no impacto e pensando em como a gente faz para nos tornarmos seres humanos melhores, mais harmônicos com a natureza. Então bom, é isso por hoje, gente. Agora beijinho. Vamos falar de mundo e mais uma vez não teremos o giro da quinzena, então vamos direto para as notícias. Em meio a uma das piores secas da história, o governo da Catalunha, na Espanha, estuda enviar tanques de água dessalgada para Barcelona e árvores beiram morte catastrófica. Pois é, gente, não tivemos giro de notícias falando de eventos climáticos extremos, mas começamos com uma atualização desse evento extremo, que é a seca que vem atingindo a Espanha há 40 meses já. E que a gente vem repercutindo aqui praticamente desde que o podcast começou, né? Então, na sexta-feira, 2 de fevereiro, o governo da Catalunha declarou situação de emergência e colocou 80% da população em restrição de uso de água. E aí, nesse contexto, a terceira vice-presidente do governo espanhol e ministra da Transição Ecológica anunciou que eles estão seriamente considerando levar água dessalgada em barcos para abastecer a população de Barcelona, caso não chova, para reabastecer os reservatórios, né? Pelo que eu consegui averiguar, parece que não choveu, pelo menos não o suficiente para virar notícia e dizer graças a Deus choveu em Barcelona, mas também não consegui achar uma atualização sobre esse abastecimento de água, então talvez eles estejam ainda num período de vamos ver o que vai acontecer. E bom, seguindo para a questão das árvores, técnicos do governo apontam que, abre aspas, o cenário é catastrófico e que o risco de incêndios aumenta conforme eles se aproximam da primavera. Lembrando que lá é trocado, né? Agora a gente está aqui no hemisfério sul no verão e eles lá no hemisfério norte estão no inverno. Então, a próxima estação é a primavera para eles. E aí, ainda segundo os técnicos do governo, nos últimos 30 anos, nunca antes a vegetação esteve tão seca num mês de fevereiro. E, como já são 3 anos de seca acumulada, a escassez de água é bastante homogênea e desastrosa por toda a Espanha. E aí, assim, gente, como nós sempre falamos aqui, esse estado de seca é um prato cheio para uma fagulha virar um grande incêndio, né? Então, os técnicos apontam que já tem, inclusive, muitas árvores que, apesar de continuarem de pé, estão mortas. Imagina o combustível que isso não é. Então, é uma área muito grande da Espanha com um risco muito grande de, enfim, uma catástrofe. Acho que essa a gente pode dizer que também entra para o quadro de finalmente a crise climática está começando a atingir os países ricos, gente. Acho que sim, é uma situação difícil comentar isso, né? Porque definitivamente a gente não deve ficar feliz com isso, que é uma tragédia. Mas ao mesmo tempo é isso, né? Talvez pareça a perspectiva de que, bom, de repente se pessoas mais próximas dos centros de poder
forem mais afetadas, talvez alguma coisa, né, mais séria no sentido da contenção da crise climática seja feita. Mas eu fiquei, enquanto eu não sabia que isso estava aqui no texto, que a Marina ia falar isso, mas eu também fiquei pensando, eu não sabia, né, que a minha ia chegar a fazer esse comentário. Eu fiquei pensando assim, pô, na Espanha, né, Barcelona, mas é Barcelona, não é qualquer buraquinho no meio da Espanha. Imagina verdade, se fosse na Alemanha, né? Se fosse na Alemanha, cara, aí a União Europeia ia virar de cima para baixo. Pois é, a minha pergunta final aí era, a Espanha, ou será que a Espanha não é tão Europa assim, né? Não é Europa o suficiente, então... acho que é um pouco, mas se for, acho que é um pouco não, definitivamente é óbvio, né? Mas com certeza como centro de poder mais significativo da Europa é a Alemanha, se isso fosse na Alemanha, essa dinâmica que a gente está falando seria ainda mais intensa. Uhum. Mas é isso, que pena, que ruim, e que ruim, é só ruim, e tomara, como sempre, tomara, independentemente das tragédias, não precisamos das tragédias para que isso aconteça, tomara que medidas sérias venham a ser tomadas, né? Eu acho... Não, é isso aí. Eu acho que é triste pensar que a catástrofe tem que bater a nossa porta para a gente se dar conta de que precisa fazer alguma coisa, né? Enfim, mas agora não, mas agora é isso aí mesmo. Então, os centros de poder têm que estar mais ligados e agora, se eles não fizerem, eles vão sofrer as consequências também, né? Que outros mais pobres já têm sofrido há décadas. E é importante a gente salvar a Espanha, porque a gente precisa do azeite de oliva. Bangkok pede que população trabalhe em casa devido à poluição. Essa é uma notícia rapidinha, gente. Então, as autoridades da cidade de Bangkok, a capital da Tailândia, pediram que a população trabalhasse de casa para evitar a poluição atmosférica. As autoridades, então, pediram a cooperação das empresas para evitar que os trabalhadores da cidade, que tem 11 milhões de habitantes, ficassem expostos à onda de poluição, porque na quinta-feira, dia 15, os níveis de partículas PM2,5, que são tão pequenas que podem entrar na corrente sanguínea, eram 15 vezes superiores ao máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, segundo o site de monitoramento do ar IQAir. A qualidade do ar na Tailândia geralmente piora nos primeiros meses do ano devido à fumaça da queima de resíduos das colheitas, que se soma às emissões industriais e veiculares. É exatamente o mesmo processo que a gente noticiou alguns meses atrás da poluição em Nova Delhi, na Índia, né? Mesma coisa. Época de colheita, queima dos resíduos, e aí polui a cidade, as pessoas têm que ficar trancadas dentro de casa. No caso lá tinha até as escolas, né? As aulas nas escolas tinham sido suspensas. Então é isso. Poluição atrapalhando e dificultando a vida das pessoas. Não é culpa da colheita, né? Mas tem a ver, obviamente, com a poluição atmosférica geral da indústria, dos veículos e tudo mais, e, né, também com um modo de fazer a agricultura e tal, né? Um jeito específico que definitivamente não é o único e possivelmente não é o melhor também. Comissão Europeia aprova plano para cortar emissões de gases de efeito estufa em 90% até 2040. Bom, gente, eu vou explicar essa notícia aqui, mas a Veridiana, que é uma jornalista profissional, já deu essa notícia antes, né? Então, caso tenha alguma coisa errada, ela tá aqui para nos ajudar a corrigir, enfim. Bom, na quinta-feira, 6 de fevereiro, os líderes do executivo da Comissão Europeia propuseram um novo marco legal para estabelecer a meta para o bloco todo de reduzir as suas emissões em 90% até 2040. Quando comparado com as emissões de 1990. Isso faz parte da meta deles de se tornar o primeiro continente carbono neutro, e nessa redução está incluso a opção de projetos de remoção de carbono da atmosfera, o que não me agrada muito, eu não sou tão a favor desse tipo de projeto. De toda forma, é uma meta bem ambiciosa, gente. Em termos de comparação, entre 1990 e 2021, eles só conseguiram reduzir as emissões em 30%. Então, seria necessário um ritmo muito mais acelerado para dar conta desses 60% que faltam até 2040. E aí o Xande me fez um sinal aqui de que a gente deveria explicar o que são projetos de remoção de carbono da atmosfera. Então, esses projetos de remoção de carbono são grandes projetos industriais
que visam absorver esse carbono da atmosfera. Como eu não sou uma engenheira, eu não sei explicar muito mais do que isso. Veridiana, gostaria de... Existe uma Não, eu também não sei, mas existe uma tecnologia ótima para isso que se chama árvore. Árvores, exato. Não, mas Mas que não é o caso, né? É isso que eu queria entender, porque, na verdade, Mima, eu queria que tu explicasse o que não te agrada muito. Porque isso, quando eu escutei aqui projetos de remoção de carbono da atmosfera, eu pensei que isso seria reflorestamento, porque o reflorestamento faz exatamente isso, remover o carbono da atmosfera e nos entregar oxigênio e ar bom para respirar, em vez do ar que as pessoas estão submetidas a respirar em Bangkok. Então eu achei que era isso, e aí eu também achei estranho tu dizer o que não me agrada muito. Mas então não tem nada a ver com reflorestamento isso aqui. Eu não sei, eu não consegui entender quais são os projetos de remoção de carbono da atmosfera que eles estão incluindo ali. Eu imagino que, pode me corrigir, Veridiana, mas eu imagino que eles estariam incluindo talvez projetos de reflorestamento, né? Porque eles costumam fazer isso. Mas não me agrada muito porque eu acho que a meta tem que ser reduzir as emissões e não ficar compensando, até porque a gente tem dificuldade de garantir o quanto que a gente vai conseguir compensar, de manter essa compensação. Então, eu acho que é muito melhor a gente se esforçar e voltar nossos esforços e investimentos para reduzir a geração de gases de efeito estufa do que só ficar absorvendo, porque ficar absorvendo não necessariamente muda o modelo, né? Que é o modelo que nos trouxe até aqui. Existe uma esperança de projetos industriais de absorção, daí não reflorestamento, são tecnologias de absorção de gás carbônico, mas até agora eles não se mostraram muito promissores, assim, até onde eu sei. Existem alguns projetos, enfim, mas tem muita gente apostando nesse tipo de tecnologia para tirar o gás carbônico da atmosfera, mas concordo com a Marina, eu acho que enquanto eles não se tornam viáveis, tanto economicamente quanto ecologicamente, a gente precisa se concentrar em evitar emissões, né? E reflorestamento, sim, estamos de acordo. É aquela questão do foco, né? Assim, vamos focar no que a gente sabe que dá resultado, ao invés de ficar desviando o foco e tentando... Enfim. Eu vou atrapalhar todo mundo aqui, porque tá um pouco confuso para mim, porque a manchete é plano para cortar emissões em 90%. E cortar emissões, para mim, parece que é necessariamente cortar emissões. Não, vamos lá. Isso é... Normalmente, quando se fala da redução de emissões, é a redução do número final. E aí, por isso que eu fiz questão de trazer ali que eles estão aceitando os projetos de remoção de carbono da atmosfera. Porque eles incluem nisso o net zero, né? Tipo assim, no final tem que ser uma soma zero. Mas qual foi o método que tu utilizou? Seja de fato reduzir as suas emissões ou compensar as suas emissões para no final dizer que tu reduziu, isso tanto faz. O que tu tem que chegar é no net zero. Por isso que muitas vezes quando a gente vê empresas dizendo que são net zero, enfim, várias entidades divulgando suas metas de net zero, a gente tem que ser cuidadoso para ver o quanto eles estão de fato investindo em reduzir as suas emissões e o quanto disso é só projetos de compensação que a gente ainda não sabe se de fato conseguem absorver ou compensar o que eles estão declarando que fazem, né? Sim, se tu conseguir tirar o lixo do teu território e botar ele no Oceano Pacífico, no meio de uma ilha, tu pode ter um país limpo. É bem isso. Tem muitos países na Europa que alegam que tem uma taxa de reciclagem maravilhosa, quando na verdade eles estão enviando o seu lixo para outros países. Mas no deles é net zero. Bom, gente, então seguindo aqui, isso que eu estava falando de que a gente precisaria de um ritmo mais acelerado para dar conta dos 60% que faltam, é claro que agora a gente está numa situação mais favorável, né? Como a gente noticiou no último episódio, a energia renovável está crescendo muito e a gente tem tido muitos ganhos de eficiência nos processos que ajudam a reduzir a quantidade de energia demandada. Mas, mesmo assim, é uma meta bem ambiciosa. E um ponto importante aqui é que eles querem aprovar isso antes das eleições para a troca do parlamento, que acontece em junho. Assim, eles garantem que o novo executivo vai ter que seguir esse marco legal. Isso, Marina, eles querem aprovar então antes de junho, porque existe uma grande possibilidade de a extrema-direita europeia conseguir mais assentos no Parlamento Europeu.
E a gente sabe que a extrema-direita não é muito amiga do meio ambiente, né? Mudança climática não é uma preocupação dela. Além disso, o Parlamento Europeu tem feito um malabarismo para conseguir chegar nessa meta sem deixar os ânimos ainda mais acirrados com os agricultores, que é toda aquela questão que a gente falou em episódios anteriores, das greves, deles parando estradas e tal. Então, o documento que prevê a redução de emissões não se refere, por exemplo, à redução de emissões agrícolas de metano, gás com efeito estufa que é expelido pelas vacas, e de azoto, um poluente presente nos fertilizantes e no estrume. Além disso, a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, prometeu que retiraria uma proposta para usar menos pesticidas. Então, eles têm feito concessões para os agricultores e ainda assim dentro dessa meta de reduzir 90%, né? Mas, enfim, tomara que essa redução de 90% dê certo, né? Tomara. Isso que a Veridiana apontou da questão dos agricultores é muito importante, porque, assim, até como a gente comentou na questão da Espanha, as mudanças climáticas que eles estão tentando conter com esse marco legal, né, afeta muito os agricultores, dificulta muito o trabalho deles. Então, parece quase uma incoerência que a legislação ambiental tenha que ser enfraquecida por causa deles, sendo que eles seriam um dos principais beneficiários de um meio ambiente mais equilibrado, né? Principais beneficiários não, mas seriam bem beneficiados com um meio ambiente mais equilibrado. Cientista climático norte-americano Michael Mann ganha $1 milhão em processo por difamação. Bom, gente, olha isso. O Michael Mann, que é professor de Ciências Ambientais da Terra na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que, diga-se de passagem, é uma universidade bem conceituada, tá? Ele já publicou uma série de livros sobre a crise climática, sendo que um dos mais recentes é um livro chamado The New Climate War, ou A Nova Guerra do Clima, numa tradução livre minha. E nesse livro ele mostra como as empresas de combustíveis fósseis vêm se engajando há mais de 30 anos já numa campanha para se eximir da culpa e da responsabilidade e atrasar a ação climática. Lá em 1998, ele ganhou notoriedade por publicar, num artigo da Nature, um gráfico que ficou conhecido como o bastão de Hockley, porque ele mostra que as temperaturas médias do hemisfério norte mudam muito pouco por 900 anos, até que elas começam a aumentar muito rápido no século XX. Ou seja, fica uma linha reta com uma curva bem íngreme para cima no final. Bom, claro, esse aumento no século XX está alinhado com, enfim, toda a Revolução Industrial e o aumento da queima de combustíveis fósseis. E esse gráfico ele chegou a ser incluído em documentos da ONU e no filme Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore. E aí, em 2012, 14 anos depois, gente, um cara chamado Rand Simberg fez um post no blog de um think tank libertário dizendo que o Mann molestou e torturou dados, e um outro cara chamado Mark Stein também publicou um artigo falando que a pesquisa do Mann era fraudulenta. E aí ele fez o quê? Ele entrou com um processo contra eles por difamação. Levou mais de 10 anos, mas finalmente saiu o resultado e ele teve ganho de causa, com o segundo cara, o Stein, sendo condenado a pagar $1 milhão para ele por danos de imagem. O advogado dele disse que esse veredito é uma vitória importante para os cientistas de todo o mundo que se dedicam a olhar para questões científicas que têm impacto na saúde das pessoas e do planeta. E aí, gente, por que isso é importante? Por que isso é bom, né? Vou fazer o gancho com uma outra notícia aqui, já que a gente está falando sobre essas tentativas de desmentir a ciência climática, né? Um estudo publicado pela Universidade de Michigan no começo desse ano mostrou que aproximadamente 15% dos americanos não acreditam que as mudanças climáticas sejam reais, que são resultados muito parecidos aos obtidos ano passado em uma pesquisa realizada pela Universidade de Yale, que mostrou que aproximadamente 16% dos americanos não acreditam que as mudanças climáticas sejam reais. Então é muito importante esses processos porque os caras estão conseguindo, né? Eles estão conseguindo fazer as pessoas acreditarem, ou pelo menos parte das pessoas acreditarem, que as mudanças climáticas não são reais. Então é importante que a gente tenha, assim, os nossos órgãos de regulamentação nos ajudando a, enfim, impedir esses processos difamatórios. Bom, e aí, só falando rapidinho sobre as pesquisas, para chegar nesses dados, os pesquisadores da Universidade de Michigan analisaram, com a ajuda da inteligência artificial, mais de 7,4 milhões de tweets que tocassem no assunto das mudanças climáticas, que foram postados por 1,3 milhão de pessoas de diferentes lugares dos Estados Unidos. Queria fazer uma observação só sobre o Mann.
E esse processo, a gente sabe que é importante dizer que o método científico, ele prevê já uma contestação, né? Então, tu descobre alguma coisa, tu faz um avanço na ciência e esse avanço, essa descoberta, ela pode ser contestada, mas ela tem que ser contestada por meio da ciência, por meio de métodos científicos que mostram que aquilo não era assim, que as indagações, elas são bem-vindas no mundo da ciência, mas a difamação por si só, ela e quando se fala de negação das mudanças climáticas, é muito o que acontece. Eles se baseiam em premissas completamente falsas para negar o aquecimento global, enfim. Quem se interessa sobre esse assunto tem um filme muito interessante chamado Mercadores da Dúvida. Enfim, vamos deixar o link aqui embaixo para vocês. É muito legal, faz um paralelo sobre como a indústria do petróleo vem tentando encampar um processo de difamação dos cientistas das mudanças climáticas, parecido com um processo que foi feito décadas antes pela indústria do cigarro, que tentava esconder e omitir o fato de que o cigarro era cancerígeno, né? Por falar em indústria de alimentos também, né? Tem Também. esse rolê bem pesado aí de, né, assim, ignorar a ciência bem feita e pautar que tudo é mentira e comprar a ciência mal feita e fraudulenta para defender seus interesses espúrios, né? Essas grandes indústrias aí, elas fazem essas coisas aí que não são muito legais. Sabem o filme O Dia Depois de Amanhã, aquele que neva um monte, a temperatura cai 10 graus por segundo? Pois então, parece que esse dia está próximo. Bom, claro que é um exagero da nossa parte, mas o filme O Dia Depois de Amanhã fala justamente de uma parada de correntes oceânicas. É por isso que a gente trouxe o filme para falar do que está acontecendo agora. Um sistema crucial de correntes oceânicas pode estar próximo de entrar em colapso. Uma pesquisa publicada no dia 9 de fevereiro na revista científica Science Advances é mais um estudo que aponta que a circulação meridional do Atlântico, que na sigla em inglês é AMOC, pode parar. Então, essas correntes, como elas funcionam? Elas transportam água quente dos trópicos em direção ao extremo Atlântico Norte, onde essa água esfria e fica mais densa, mais salgada e afunda. Ela afunda no oceano e depois ela volta para o sul. Então, essas correntes, elas transportam calor para o norte e nutrientes para diferentes áreas do globo e desempenham um papel vital para manter o clima ameno no hemisfério norte. Então, se essas correntes realmente pararem, as implicações podem ser catastróficas. Algumas partes da Europa poderão ver as temperaturas caírem até 30 graus Celsius ao longo de um século. Por outro lado, no hemisfério sul pode ter um registro de aumento de calor muito acentuado. Mas assim, essa corrente ela vem sendo monitorada desde 2004, só que ainda não se tem certeza de quando e com que rapidez isso pode acontecer. Os cientistas sabem, a partir da pesquisa com gelo e sedimentos oceânicos, que há mais de 12 mil anos a AMOC parou após o derretimento dos glaciares. E para esse estudo que eles fizeram agora, esse último estudo que foi publicado dia 9, eles utilizaram um supercomputador que executou modelos climáticos complexos durante um período de 3 meses. Ou seja, eles simularam um aumento gradual de água doce para a AMOC. Esse aumento de água doce representa o derretimento do gelo, assim como chuva, né, precipitação e escoamento dos rios, que pode diluir a salinidade do oceano e enfraquecer as correntes. Então, à medida que eles aumentavam lentamente a quantidade de água doce no modelo, eles viram que a AMOC ia enfraquecendo e entrava em colapso. Essa é a primeira vez que esse colapso é detectável utilizando esses modelos complexos. O que o estudo não fez foi dar um prazo para que isso acontecesse, esse colapso, né, acontecesse. Além desse estudo, tem outro de 2021 que descobriu que a AMOC estava mais fraca do que em qualquer outro momento nos últimos 1000 anos, e um relatório que é alarmante, mas que ele é bem controverso ainda, que foi publicado em julho do ano passado, que disse que essas correntes poderiam entrar em colapso em 2025, gente. Mas vamos esperar que esse relatório esteja errado, mas é um dos tipping points, né, das mudanças climáticas, que a gente falou em retroalimentação no caso da Amazônia. É isso, a Amazônia pode entrar em processo de não retorno, a corrente
as correntes podem parar, e é isso. O dia depois de amanhã. É uma coisa que eu acho legal Legal, difícil falar que tem uma coisa legal nessa notícia, mas acho que ela destaca o fato de que as correntes marítimas, elas regulam o nosso clima, né? E às vezes a gente, enfim, não sabe sobre isso, não tá atento a isso, mas é incrível como as correntes têm um papel fundamental na regulação climática e super indico quem tiver interesse em dar uma pesquisada mais sobre isso, porque eu particularmente acho muito interessante como essa relação acontece. Sessão fofoca nesse podcast. Alguém deu um fora em outro alguém. E, no caso, foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que disse um não na cara da indústria do petróleo. Vamos lá. No fim de janeiro, o governo Joe Biden fez uma coisa praticamente nunca vista antes na história dos Estados Unidos. Eles disseram não, um grande não, para a indústria do petróleo. Uhul! O que acontece foi que eles suspenderam, provisoriamente, a concessão de novas permissões para a construção de terminais de exportação de gás natural liquefeito, que são concessões que, segundo a matéria do The Guardian, assinada pelo Bill McKibben, o governo americano vem distribuindo como abre aspas, MMs no Halloween, fecha aspas, por mais de uma década. Mas, como eu disse, é só uma suspensão provisória. Pelos próximos meses, o Departamento de Energia deles deve criar uma nova estratégia para conceder essas licenças, levando em consideração as últimas informações da ciência e da economia. Tomara que eles, de fato, consigam fazer isso e criar um padrão muito mais elevado e exigente para essas concessões, né? E agora sim, mesmo sendo provisório, dá para ver que esse é um enfrentamento importante a partir da reação das grandes empresas do ramo e principalmente pela reação dos políticos de oposição que lucram com o lobby dessas empresas e que foram à loucura nas últimas semanas, tentando reforçar o argumento de que esses tipos de exploração são muito necessárias. Acompanhamos. Bom, gente, após os eventos da semana passada, nós fomos forçados a reativar a sessão do Micoambiental aqui, porque eu não sei se vocês viram, mas circulou na internet um vídeo mostrando o trânsito aéreo saindo de Las Vegas após a final do Super Bowl, que foi lá. O vídeo foi originalmente publicado na página do Flight Radar no Twitter, mas depois viralizou e foi compartilhado em várias outras páginas. E aí, eu lhes pergunto, meus queridos Veridiana e Xande, quantos foram os jatinhos que saíram de Las Vegas na noite depois do jogo? Gente, temos quiz, eu não sei, eu não faço a mínima ideia, mas eu vi a imagem e me deu um embrulho no estômago só de olhar aquela imagem dos jatinhos saindo. Foram 597. Putz, quase. Ao total, o trânsito foram de 800 e alguma coisa aviões, mas 525 jatinhos privados que saíram de Las Vegas na noite depois do jogo, sendo que alguns iam para a Europa, ok, mas alguns fizeram voos de menos de 30 minutos. E por que isso é relevante, gente? Porque os jatinhos privados emitem entre 5 e 14 vezes mais gases de efeito estufa por passageiros do que os aviões comerciais. E aí, falando nisso, eu acho que esse é um bom momento para recomendar aqui um dos melhores episódios de Greg News que já foram feitos, que é o episódio do ano passado chamado Luxo. Quem ainda não assistiu, assistam, é muito bom. E fazendo mais um gancho, queria aproveitar para compartilhar também a notícia de que a Taylor Swift está ameaçando processar o Jack Sweeney, que é o estudante que vem rastreando e compartilhando os trajetos do jatinho dela e de outras figuras públicas. O intuito dele é escancarar mesmo as emissões e incentivar as pessoas a cobrarem um posicionamento mais sustentável da Taylor Swift, e de outras figuras públicas, né? Mas o time da cantora argumenta que eles compensam o dobro das emissões dos voos dela. Então, não faria sentido criticar ela a partir de uma perspectiva ambiental. Além disso, a advogada dela declarou que, enquanto isso pode ser uma brincadeira para o Jack, para a cliente dela pode ser uma questão de vida ou morte, porque facilita que stalkers encontrem ela. Eu gostaria, se puder, de fazer um comentário aqui, que é só a advogada da Taylor Swift que acha que isso é uma brincadeira pro Jack. O Jack deixa muito claro que ele não faz isso para brincadeira, nem para tirar onda, nem ninguém acha isso, né? Então, assim, é claro que é uma fala da advogada que é para ser provocativa. Isso. Mas e para insultar mesmo, né? Para diminuir o trabalho do cara. Mas pelo menos na maneira como eu vejo,
não diminui nada, só reforça o fato de que, assim, olha só, ele tá chamando atenção mesmo. Não é uma brincadeira, não. Se, né, quem acha que é, que não tá entendendo. Uhum. E aí, assim, gente, para fazer esse rastreamento, ele usa dados públicos da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, que é tipo a nossa ANAC, né? Então, na minha opinião, o que ele está fazendo não é nada criminoso, porque ele só está compilando os dados e tornando a informação mais acessível, mas essa já é uma informação pública. E aí eu queria saber o que vocês acham. Faz ou não faz sentido ela processar? Nos contem aqui nos comentários do episódio o que vocês acham sobre isso. Bom, gente, aí assim, ó, não deu pra deixar de fora, porque temos mais um mico. Nessa semana que passou, o CEO do iFood falou que em 2050 ninguém mais vai cozinhar. E eu, particularmente... É uma mulher ou é um homem? É um homem, óbvio. Bom. Bom. É o meme, né? Bom. É o meme, né? Nem todo homem, mas sempre um homem. Ele nunca deve ter cozinhado na vida. É o sonho dele, que ninguém mais cozinhe pra ele não se sentir de fora. Bom, minha opinião é que falar isso é quase criminoso, porque é defender que as pessoas devam perder a sua autonomia alimentar e a sua cultura, o que é muito grave, só não vê quem não quer, que é muito, muito, muito grave uma pessoa estar defendendo isso, só porque o seu negócio se baseia na necessidade de que as pessoas não cozinhem mais o seu próprio alimento. E assim, né, é uma ideia de sociedade que é assustadora, né? Uma sociedade onde as pessoas não têm mais controle sobre a própria alimentação, basicamente. Uhum. Elas têm o controle de escolher no catálogo. Isso, exatamente. Mas é isso, eu acho que tem muita gente que gostaria de cozinhar e que não pode porque a nossa sociedade nos coloca num ritmo frenético, mas defender, falar isso como algo bom, como em 10 anos ninguém vai mais precisar cozinhar, não é uma questão de precisar, eu acho que as pessoas querem. Não sei se todas as pessoas querem cozinhar, mas o ato de cozinhar, de fazer seu próprio alimento, de entender o que está sendo feito, isso é educativo. As pessoas aprendem o que estão comendo, aprendem de onde vem o alimento. Defender que não cozinhar seja uma coisa boa é assustador mesmo. É assim, uma inversão de valores, se pode usar essa palavra nesse sentido, mas... Sim. Não, e assim, é completamente descolado da realidade, né? O cara realmente tá numa bolha, porque assim... Gente, tem lugares do Brasil que o iFood não alcança e provavelmente não vai alcançar em muitos Sim, anos. se assim, nem... tipo, Correios, que é um negócio de necessidade, tipo, 100% necessário e real, realmente... depende muitas vezes de uma estrutura pública, de uma empresa pública que faça, porque senão, né, do ponto de vista do mercado, o negócio não se sustenta, né, não é um negócio lucrativo, portanto nenhuma empresa privada está disposta a fazer. Né, enfim, o iFood acha que vai ser um negócio lucrativo, entregar o negócio nos confins lá onde tem pouca gente. Provavelmente o iFood também não acha isso, né? Provavelmente o iFood também não se importa muito com isso. Tá ignorando essa realidade. Provavelmente o iFood essa declaração é só uma forma de chamar atenção realmente na mídia. Uhum. E, enfim, é uma declaração detestável. Desculpa, eu gostaria de dizer que em 10 anos a gente não teria mais iFood. E todo mundo ia ter uma horta próxima. Nossa, seria maravilhoso. Isso. Todo mundo teria a opção, poderia cozinhar o seu próprio alimento, teria tempo, condições de fazer essa escolha com ingredientes saudáveis. Muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Se vocês gostaram desse episódio, por favor, compartilhem ele com os amigos de vocês ou nas suas redes sociais. Nada nos ajuda mais do que o famoso boca a boca, mesmo que na versão online. E para fechar, uma notícia muito importante. Agora, o Nosso Futuro em Comum tem também a sua própria página no Instagram. Então, todo mundo que quiser, por favor, a gente pede que nos siga em @Nosso Futuro em Comum, tudo junto. Nós ainda estamos começando a página, é tudo bastante inicial, mas a ideia é compartilhar mais dos episódios por ali e também aproveitar o espaço para trocar uma ideia com vocês. Então, fiquem à vontade para nos mandar mensagem, né? Criticar, fazer comentários, sugerir coisas, pedir temas, enfim, é um canal aberto de comunicação.
Bom, e agora é isso. Se alguém quiser acompanhar o meu trabalho como criadora de conteúdo, também pode buscar por @marinagodward no Instagram, YouTube e TikTok. E vamos seguir acompanhando o que acontece no nosso mundo, porque o que acontece na Terra é o que acontece com a gente. Um beijo e até a próxima quinzena.